O promotor Dr. Cristiano Cassiolato atendeu nossa equipe nesta quarta-feira para comentar a volta dos eleitores às urnas neste segundo turno. Segundo turno, eleitor retornando para votar em governador, votar em candidato a presidente, e agora nós esperamos que com mais facilidade, uma vez que são apenas para 2 cargos. Mais tranquilas eleições, como foi na primeira, né, doutor? No primeiro turno, eram diversos os cargos que estavam exigindo a presença do eleitor. E isso gerou alguma confusão, gerou algum tempo de fila, mas agora nós esperamos que seja tudo muito mais rápido. O representante do Ministério Público disse que após as auditorias nas urnas, foi constatado que estavam funcionando em perfeito estado durante o primeiro turno das eleições. O problema foram os diversos erros das pessoas na hora de concluir a votação. Nós houvemos alguns registros, tanto por atermação no cartório eleitoral, como por redação de boletins de ocorrência, a respeito de pessoas que não estavam compreendendo o sistema de votação e estavam reclamando da performance da urna eletrônica. Essas urnas eletrônicas todas, elas funcionam com um sistema de software que é aprimorado a cada eleição, ou seja, a cada eleição ela vem se tornando mais rápida. Essas reclamações, elas não foram exclusivas de Carmo do Rio Claro, tanto que o Tribunal Regional Eleitoral em Minas Gerais, a exemplo de outros tribunais regionais eleitorais pelo Brasil afora, eles realizaram diversas auditorias em urnas, onde os mesários registraram, a pedido dos eleitores, suspeita de irregularidade no funcionamento. Todas essas auditorias revelaram que as urnas estavam em perfeitas condições de funcionamento. Essas auditorias também identificaram o correto funcionamento do software dessas urnas, a correta computação dos dados dessas urnas, o número de votos das urnas correspondia expressamente ao número de eleitores que compareceu na respectiva sessão eleitoral, ou seja, não havia qualquer irregularidade nessas urnas. A conclusão do TSE nas auditorias apresentou falta de atenção das pessoas nas urnas. A Justiça Eleitoral passou a trabalhar com diversas informações, algumas prestadas por mesários, outras prestadas por eleitores, outras também decorrentes de investigação, e concluiu que diversos erros praticados pelos próprios eleitores também foram responsáveis por essa alegação de mau funcionamento. Exemplo, no primeiro turno, como eram diversos os candidatos, os eleitores inverteram muitas vezes a ordem de votação. Como um exemplo que também foi muito comum durante essa apuração. Quando se via lá os 2 quadradinhos, ou seja, candidato com 2 dígitos, primeiro o eleitor digitava o número de presidente, quando na verdade deveria ser governador, e vice-versa. E isso acabava ensejando anulação de voto. Uma outra questão também que acontecia, primeiro o eleitor apertava o confirma para guardar a foto, e na verdade é o contrário. Primeiro se digita o número, aguarda-se a foto e depois, verificado que realmente é o candidato pretendido pelo eleitor, é que ele aperta o confirma. Toda vez que se aperta o confirma, se encerra a votação. E isso, num número errado, leva a voto nulo. E, na ausência de número, leva a um voto branco. Mesmo com o número menor de candidatos neste segundo turno, a colinha se tornou parte importante nas eleições pela agilidade e certeza na hora de colocar os dígitos. Já é permitido o ingresso com a colinha justamente para isso. O eleitor não precisa ter pressa, ele pode consultar a sua cola dentro da cabine de votação. Lembrando, a primeira aparição será governador. Digita o número do seu candidato a governador, aguarda a fotografia, se confirmou que é esse o candidato pretendido, aí sim aperta o confirma. E o mesmo para presidente, que será logo a seguir. Lembrando também, se o eleitor digitar um número que seja um número errado, ele tem o corrige, e a partir daí ele pode reiniciar a votação. O recado da promotoria para a questão dos partidários, a questão da boca de urna. Boca de urna é crime eleitoral previsto na legislação, é coibido com rigor, e a Polícia Militar, os fiscais partidários, o próprio eleitor, eles são os grandes fiscalizadores do correto funcionamento do pleito, evitando com isso a prática da boca de urna.
Qualquer problema na hora de usar a urna eletrônica no dia da votação poderá ser informado aos mesários e registrado através de fotos ou vídeo pelo eleitor. Mais uma vez, Ronaldo Paranhos, do cartório eleitoral, faz uma demonstração de como proceder corretamente perante a urna eletrônica. Esse segundo turno das eleições, agora é dia 28 de outubro, aqui em Minas Gerais, os eleitores vão votar especificamente para 2 cargos, governador e para presidente, nessa ordem, ou seja, primeiro vão votar para governador e depois vão votar para presidente. Lembrando que lá na sessão eleitoral vai ter lá o cartaz, inclusive com os candidatos, né, que estão concorrendo agora nesse segundo turno. Para esclarecer para o eleitor que ele, se votar em números diferentes dos disponíveis aqui, ele vai chegar na figura do voto nulo, ele vai anular o voto dele. Então é importante o eleitor estar consciente e para aquele que tem dificuldade com os números pode até levar anotado, né? Porque primeiro ele vai votar para governador. Então só para a gente mostrar aqui, para exemplificar, governador são apenas 2 números, ou é o 45 ou é o 30. Se ele inverter a ordem, confundir, esquecer e, por exemplo, digitar a opção dele para presidente, vai aparecer voto nulo. Por quê? O primeiro voto é para governador. Então, errou, aperta ou corrige e volta. Se ele digitar o outro candidato, vai acontecer a mesma coisa. Vai ser voto nulo, porque o primeiro voto é para governador. Então, corrige e escolhe algum dos números que ele quer votar. Eu coloquei aí essa exemplificação apenas para demonstrar que o eleitor precisa registrar o número correto. Porque, na realidade, isso aqui é uma urna de treinamento, como está previsto aqui, e nós não temos aqui nenhum desses candidatos que estão concorrendo para o segundo turno. A nossa urna, por ser uma urna de treinamento, os nossos candidatos são todos fictícios. Então, para governador, eu tenho apenas 2 opções, 91 e 94. Então, se eu escolho o 91, automaticamente, depois que eu termino de digitar, aparece a figura dos candidatos. Ou seja, o eleitor vai poder olhar e conferir se é esse mesmo candidato dele. Não sendo, ele aperta o corrige, vai voltar e aqui no nosso caso nós temos a outra opção de treinamento. Da mesma forma vai aparecer a foto do candidato e do vice. Sendo esse, o eleitor confirma. Ouviu o barulhinho leve, cai a seguir para votar para presidente. Lembrando mais uma vez que nós estamos numa urna de treinamento, né? E que os nossos candidatos aqui fictícios são apenas 2 números. Nós temos aqui o 91 e o 92. Mas, na hipótese do candidato confundir o voto para presidente e digitar os candidatos a governador nesse caso, ele vai ter de novo voto nulo. Por quê? Porque não tem esses candidatos disponíveis para o segundo turno. Errou, não é isso? Corrige, né? Tecla laranja, volta novamente o voto e aí o candidato escolhe, o eleitor escolhe o seu candidato, certo? Votei num outro número que não existe, ou seja, dá a mesma coisa, voto nulo. Corrige, você pode ver que a urna está esperando, ou seja, você digitou errado, a urna não vai automaticamente, em momento algum, em hipótese alguma, confirmar seu voto sem que você toque aqui. O problema é que muitas vezes é automático e no caso do primeiro turno nós tínhamos 6 cargos em que o eleitor tinha que votar. Então aquilo começava a ficar automático. Digitou, confirma. Digitou, confirma. Chega na última, confirma que nem percebe que confirmou, certo? Então aqui, para presidente, eu escolhi o 91, apareceu o candidato, o seu vice, confirmei, vai gravar e fez o sonzinho, né, maior de encerramento da votação. Esse eleitor votou.